Livro de Salmos, e o primeiro salmo que vamos estar mencionando é o Salmo de número 5. Salmo de número 5 e o verso 2. O tema de hoje é uma temática general. Vamos estar falando figuras de Deus em los Salmos. Amém? Figura de Deus em los Salmos. E a primeira figura está aí no Salmo 5 e o verso 2. Pero no que é figura, né? Nas Sagradas Escrituras emprega figuras, emprega parábolas, provérbios, símbolos e muitas coisas para estar nos ensinando verdades espirituais. E às vezes para estar descrevendo Deus, porque Deus é espírito, não tem uma forma humana. Ele, para manifestar o homem, ele se manifesta em forma corpórea como de uma paloma, vale? Ele se manifestou por última vez, e a melhor de todas, em forma de homem, que é Emmanuel, Deus conosco. Jesus Cristo esteve aqui, caminhou nessa terra e levou nossos pecados. Foi recebido no céu em glória, está preparando um lugar para tu e para eu, para vivermos ali com Ele, para sempre e eternamente. Então, se a Bíblia utiliza figuras para estar revelando o nosso Deus, e para revelar Deus não é somente uma figura, são muitas figuras. Então, se a primeira figura que quero destacar é a figura de rei. Salmo 5, verso 12 que está aí, me acompanha. Está atento à la voz de mi clamor, Rei meu e Deus meu, porque a ti orarei. Então, mira, Deus rei. Para Deus ser meu rei, eu tenho que ser o quê? Pueblo de Deus. Para me converter em pueblo de Deus, necessito reconhecer que sou pecador. Foi a primeira prédica de João Bautista. Arrependei-os, porque é cercado o reino de Deus hasta vosotros. E foi a prédica de Jesus. O arrependimento, reconhecer que necessito desse Deus Salvador. Então, se Deus é meu rei, será que eu estou obedecendo suas normas? Porque se Ele é rei, seu governo tem suas leis, que é sua palavra. Mira o reino de Deus. Tem um rei, tem seu povo, tem suas leis, tem seu governo. Será que Deus está governando minha vida? As perguntas são para reflexionar. Se eu tenho um rei e desobedeço a esse rei, ele não é meu rei. Quem é meu rei? Sou eu mesmo? Os pensamentos? Se é rei, o governo de Deus vai manter minha vida. Confio nesse rei, porque não é somente rei, conforme diz aí, que diz assim: Deus meu é rei e meu Deus. Quando temos um Deus que é meu rei, devemos descansar em seu governo. Ele está governando. Agora vou vendo nossa situação atual, aunque pareça que a circunstância, que a situação está de patas ao aire, que não tem arrego, que as pessoas estão aí buscando soluções e não encontram, e pensando, onde está Deus? Que são algumas perguntas também de Salmo, pergunta que está também no livro de Jó, pero hoje nos toca figuras de Deus em los Salmos. Onde está Deus? Deus está no governo. Nada ocorre sem que Ele não sepa. Nada ocorre sem o permisso de Deus. Hasta Satanás, para tocar ou para fazer alguma coisa, necessita pedir permisso ao Rei de Reis e Senhor de Senhores. E esse tem nome. Jesus Cristo é seu nome. Amém? A segunda figura de Deus, e é muito conhecida, essa é o Salmo 23, o verso 1. Tu está no capítulo 5, número 5, não? E agora vamos para o número 23, verso 1. Que aí o Senhor tem a figura de pastor.
Jeová és mi pastor. Aí tem uma coma, porque o verso não termina aí. Nada me faltará. É interessante que Davi, como pastor, antes estávamos aqui falando na escola bíblica dominical, falamos aí, não foi nem na escola, foi na hora da introdução do culto, que acabamos de ler o Salmo de Davi. Davi foi pastor de ovelhas, e quando estava o irmão cantando, falamos que Davi também inventou instrumentos e cuerdas. Mas Davi não somente foi pastor, também foi o segundo rei de Israel. Mas o que mais destacou em Davi não é somente ser pastor e rei, mas sua fé nesse Deus Todo-Poderoso, na qual ele, como chiquilho de 17 anos, enfrentou e venceu Golias, um homem de quase 3 metros de altura, porque confiou nesse Deus poderoso e derrubou esse gigante e venceu ali. Pero de todas essas hazañas de Davi, o que mais se destacou na palavra era que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então, se aí entendemos o seguinte, que hace um pastor, o pastor de oveja, a oveja depende completamente do pastor, porque a oveja é muito sensível, é um animal muito sensível, não tem visão. Se tu deixar a oveja ali, ela se queda ali, pode morrer de hambre. Então, se a oveja depende do pastor para a sua alimentação, a oveja depende do pastor para guiar, a oveja depende do pastor para a sua proteção. A proteção não solamente do lobo, de los peligros. Eu estava vendo um vídeo onde que um pastor me enviou, onde os pastores estavam sacando as ovelhas debaixo da neve, desenterrando as ovelhas debaixo da neve. Depois passarei para os irmãos quem quer. Então, se a ovelha necessita ser cuidada, quitar a lana, quando está enferma, poner o azeite sobre ela. Então, se o nosso Deus, como nosso pastor, Ele sana nossas heridas. Quando estamos com hambre, Ele nos dá o alimento físico, o alimento espiritual, porque não ouvides quando Jesus falou, nem solo de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, se o nosso Deus como pastor, Ele cuida, Ele protege, Ele nos dá alimento e Ele nos guia a pasto verdejante, estaremos ali em águas tranquilas. Então, se o salmista pode dizer o seguinte: aonde camine em vale de sombra de morte, não temerá meu coração, porque meu pastor está comigo. E no Novo Testamento, o Novo Testamento aponta, señala Jesus como esse pastor. Jesus não é somente um pastor qualquer, mas é o bom pastor. Não é somente o bom pastor, é o grande pastor. Não é somente o bom pastor, o grande pastor, é o príncipe de los pastores. Se nós devemos aprender com o pastor maior. Se nós devemos estar sendo guiados, devemos ser guiados por esse pastor que dá a vida por suas ovelhas. Ele é bom pastor. Ele não é assalariado. Ele não é um mercenário. Ele dá a vida por suas próprias ovelhas porque Ele te ama. Ei, Ele te ama. Ei, Ele te ama. Jesus te ama. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. E como aprendemos hoje na escola bíblica dominical, não é um amor qualquer, é um amor ágape. Amor ágape é um amor que vem de Deus, que vem do trono de Deus, um amor desinteressado. Não é um amor que é um câmbio, se tu me amas, eu te amarei. Não, nós outros amamos a Cristo porque Ele nos amou primeiro. É um amor imerecido, porque Deus te amou de uma maneira tal que a dar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Ele te ama, Ele quer que tu esteja com Ele para sempre e por sempre, desde aqui hasta a eternidade. Mi pastor, nada me faltará. Deus, Jeová, o Senhor Jesus, é mi pastor, é vosso pastor. Figuras
de Deus em los salmos. Já vimos que Deus é rei. Para ser rei, ele tem que governar. Amém? Tenho que obedecer suas leis. Deus, figura de Deus em los salmos. Deus é meu pastor. Ele vai me guiar, ele vai cuidar de mim. Pero eu não posso ser uma oveja rebelde. E o terceiro, Salmo de número 7, verso 11. A figura de Deus neste salmo é juiz. Salmo 7, verso 11 diz assim: Deus é juiz justo. E Deus está airado contra o impío todos os dias. É interessante que o salmista aqui habla que Deus é juiz justo. Porque há muitos juízes aí, aqui sim ou não? Tem um em Lucas que era um juiz injusto. E uma senhora tinha que orar constantemente, sem esmorecer, sem desmayar, para que esse juiz injusto pudesse fazer justiça. E Jesus falou que o nosso Deus e Padre mira nós outros e vai fazer justiça a seus filhos. E vai nos dar o Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos ajudar a levar esta carga diária. O Espírito Santo vai nos ajudar a viver neste mundo de injustiça, crendo que Deus é o juiz justo. E quando recordamos esta figura no Salmo do juiz justo, nos aponta ao final da Bíblia, ao final dessa história, desta era presente, quando Deus, o juiz de toda a terra, estará em seu trono branco e julgará aqueles que não entregaram sua vida a Cristo e que fizeram mal diante dos homens e diante de Deus. Quando tu e eu chegarmos diante de Deus, como será? Se nós outros estivermos em Cristo, entregarmos nossa vida a Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí será outro trono, o trono de Cristo. O trono de Cristo não condena, o trono de Cristo retribui, recompensa do que hacemos com os dons e talentos que Ele nos dá. Pero se nós outros não tivermos a reconciliação através de Cristo e nos acercarmos a Deus não como juiz, mas como meu Padre, como meu Deus, como meu Senhor, enfrentaremos e estaremos cara a cara com Ele nesse trono branco. E aqueles que estiverem nesse trono branco aí, aqueles que estiverem delante do trono branco, sendo julgados por esse juiz justo, a sentença já está em Apocalipse. Será echado fora no lago de fogo e azufre, que é a morte segunda. Então, melhor, irmãos, estarmos diante de Deus agora, pedindo perdão, pedindo misericórdia, pedindo que a graça de Deus venga sobre nós outros. Amém? Figura de Deus em los salmos: rei, pastor, juiz. Pero agora essa nos dá um pouquinho mais ânimo e esperança. Salmo 28, verso 7. Olha, as páginas aí vão passando. Salmo 28, verso 7. A figura de Deus neste salmo é a figura de escudo. Amém? E tem outras figuras também, pero eu quero explotar a parte do escudo. Jeová és minha fortaleza e meu escudo, e nele confiou meu coração, e fui ajudado, por lo que se gozou meu coração, e com meu cântico lhe alabarei. Que maravilha, não? Poderíamos estar aqui, me fortaleça. Pode ter duas figuras aí, esta fortaleza de proteção, que vamos estar falando mais adiante. Pero eu quero falar também de fortalecimento interior. Quando estamos débeis, quando não temos esperança, quando não temos a como nos levantar,
E vem a palavra do Senhor e nos fortalece e nos põe de pé, porque aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com alas como de águia, correrão e não se cansarão, porque Deus é com nós outros. E se Deus é por nós outros, quem contra nós outros? Se eu for a ti, já alabar o nome do Senhor. Oh, aleluia! Fortalecimento que vem do alto. Mas aí a figura de Deus no Salmo, como estávamos adiantando, escudo. O que é um escudo? É uma arma de defesa que serve para nos proteger, para proteger nosso corpo dos golpes do inimigo. E esta arma de defesa pode ser de metal ou pode ser de madeira. Antigamente ponia de madeira e ponia um cuero. E echava água, porque o inimigo lançava suas setas com fogo. E assim é o inimigo. Envia dardos com fogo para acabar com nossa fé, acabar com nossa esperança, acabar com nossa vida. Pero o escudo que é o nosso Deus vem nos proteger. Vem nos proteger não somente meu corpo, vem proteger minha família. Vem proteger meu lugar. Vem proteger, sabe o que? Meu coração. Porque às vezes essas setas tocam no coração. Às vezes não te mata de vez, mas se queda ali sangrando. E tu leva a vida toda com esta herida, arrastando. E tu não vê que tu não se desarrolla na presença de Deus. Porque um dia você ha descuidado do escudo de Deus para proteger seu coração, suas emoções. Pero eu quero te dizer, aquele que é seu escudo, também é aquele que te protege e aquele que te sana. E aquele que és, que pode destruir este inimigo. Amém? O Senhor é meu escudo, aquele que me protege. Amém? Glória a Deus. Outra coisa, outra figura de Deus em los Salmos. E esse é um salmo bem conhecido, o Salmo 46, o verso 1. E a figura de Deus nesse salmo é de refúgio. Refúgio. Aunque nesta versão Reina Valera não habla de refúgio, diz aqui: Deus é nosso amparo e fortaleza, nosso pronto auxílio em las tribulações. Pero em la versão, na nova versão, na tradução Deus Viviente, vem aí esta parte do refúgio que eu quero ler com vocês. Deus é nosso refúgio e nossa força. Sempre está disposto a ajudar em tempo de dificuldade. Irmão, Deus não se adelanta às adversidades. Ele está pronto para nos ajudar em um momento de la tribulação. Nosso pronto auxílio em las tribulações. Ele não vai se manifestar antes. Ele não vai te dar uma amostra grátis. Porque tu necessita exercitar sua fé. Tu necessita clamar. Este pobre clamou conforme disse Davi, e o Senhor escutou e me livrou de todas as minhas angústias. Então, se o Senhor é nosso refúgio, o que é um refúgio, irmão? Refúgio, como diz o dicionário, é um lugar que serve para proteger de um peligro. De um peligro. Proteção, amparo que uma pessoa encontra em outra pessoa ou em uma pessoa que pode te livrar do peligro. Então, se entendemos aqui o seguinte, não é um simples refúgio temporal o nosso Deus. Não é solamente quando nós outros temos uma crise. Não é solamente quando nós outros temos uma necessidade. Não é solamente quando nós outros estamos aí passando por um momento que nem meu papai, nem minha mamãe, nem minha esposa, nem meu melhor amigo pode me livrar. Aí me recordo que eu tenho um Deus. Deus não é um amuleto. Recordamos que Deus é o nosso rei. Recordamos que Deus é o nosso pastor. Recordamos que Deus é o nosso juiz. Me sigue? Nosso Padre. Será uma coisa muito injusta de nossa parte e egoísta recordarmos de Deus solamente como necessitamos dele.
Ele deixa de ser Deus e passa a ser nosso majordomo. E isso Deus não eres. Amém, irmãos? Vocês estão me entendendo? Pero aqui, refúgio. O refúgio de Deus não é solamente um refúgio temporal. É nosso refúgio eterno, porque quando estivermos aqui com Ele, a morte não nos tocará, Satanás não pode alcançar allí nada poderá nos alcançar, nem praga alguma nos alcançará, porque allí estaremos para sempre com Ele, e allí teremos um refúgio eterno no Senhor. Aleluia! Glória seja dada o nome do Senhor. Oh, refúgio. Às vezes quando estamos aí, não na comparação, na figura bem sencilla, quando estamos na chuva e estamos despreparados, não temos paraguas, e vem a chuva e tu busca um abrigo, um refúgio contra a tempestade, a chuva para não te mojar. Sabe de uma coisa? Se Deus é nosso refúgio, pode vir tempestade, pode vir chuva, pode vir huracanes, terremotos, o que for, Deus nos protegerá e não hará nenhum dano. E se ocorrer algo, tem um propósito de Deus. Aprendemos com as crises, aprendemos com as circunstâncias desfavoráveis, aprendemos, pero depende a hora de como tu vai aplicar as lições da vida, porque Deus sempre será nosso refúgio, nosso pronto auxílio em las tribulações. Amém, amados? Já estou me acercando aí a la metade. A figura de Deus em los Salmos, libertador. Salmo 37, o verso de 39 e 40. Libertador. Verso 39 do Salmo 37 diz assim: Pero la salvación de los justos es de Jehová, e Ele é sua fortaleza em no tempo de la angústia. Jehová los ajudará e los librará, los libertará de los impíos e los salvará, porquanto em Ele esperaram. Mira que maravilha, que texto hermoso. La salvação, libertador, vai nos libertar. Jeová los ajudará e los libertará. Pero tem uma parte aqui que estamos aí passando e vivenciando, a parte da angústia. Irmão, não podemos permitir que a angústia te haga um prisioneiro. Já viste pessoas que têm tudo para serem felizes, pero estão sempre se queixando, sempre murmurando, não está contente com nada e com nada, não está contente consigo mesmo. A angústia, irmão, vai te desfigurando, cambiando sua essência, cambiando seu ser. A angústia, a amargura, a tristeza, o remordimento. Por isso que se algum está em Cristo é nova criatura. Pero uma vez que tu nasceu de novo, tu necessita buscar desta fuente. O Senhor é nosso libertador. Nos liberta da angústia, nos liberta da tristeza e nos liberta do pecado. Mi Senhor, mi libertador, nosso Salvador. Hablando de angústia, outra figura de Deus, no Salmo 103, verso 3. O Senhor, nosso Deus, é nosso sanador. Amém? E esta palavra são duas palavras em uma: sana e no dolor. Sanador. Me siga. Salmo 103, verso 3 diz assim: Ele, está falando de Deus, Ele é quem perdona todas tus iniquidades. Ele
Ele que sana todas tus dolências. Aqui tem duas coisas do Senhor: perdonador e sanador. Às vezes, irmãos, a coisa parece estar sanada. Não sei se tu já tenido uma vez uma herida que cicatrizou ali, pero não é sanado interiormente, e quando toca tem aquele dolor sinal que a coisa não está curada, sanada. Estou falando agora de uma parte física, pero eu quero trasladar para uma parte espiritual. Aparentemente está feliz, pero interiormente não está feliz. Estão como nos sepulcros blanqueados que Jesus falava, porque parecia estar hermoso do lado de fora, pero dentro lleva muerte. Irmão, por isso que nós outros devemos fazer o seguinte: Senhor, Tu me conheces, eu quero, Senhor, ser sanado de verdade. Não urgir, sabe o que? Do bisturi, é bisturi, não? Aquele que o médico utiliza. O bisturi do Espírito Santo vai abrindo ali onde está o tumor da culpa, o tumor do passado, o tumor de uma coisa que aún não foi resuelta, já no passado, ou há pouco. E tu pensa que, não, dá igual. Não dá igual, não. Se nós outros somos filhos de Deus, devemos solucionar os temas, não devemos estar deixando os cabos soltos. Não, devemos cerrar a coisa muito bem cerrada, porque se nós outros deixarmos as coisas assim, Satanás busca a oportunidade e vai armar uma trampa para nós outros. Então, se tu tem que perdonar, perdone. E o perdão não é um sentimento. Pastor, tu não conhece minha história. Eu não tenho gana de perdonar. Eu não estou sentindo de Deus para perdonar. Perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão. E se tu tem o Espírito do Senhor, Ele vai te guiar. Ele não vai te forçar. Ele vai te convencer. Ele vai falar. E tu tem que dar o passo para a restauração. Uma vez que tu libera, tu és sanado. Esse Espírito Santo, que é o nosso médico por excelência, ele vai sanando o dolor, vai sanando o passado, vai sanando nossas crises. Certa vez levaram um paralítico. Esse paralítico era afortunado. Tinha 4 amigos, Francisco. Levaram ele. Vamos a um culto. Vamos ao culto. Quem será o predicador? Jesus Cristo. Jesus de Nazaré. Oh, esse já sei que ele é bueno. Vamos. E quando chegava ali, a casa onde Jesus estava, Conte, estava llena. Ele estava llena mais de pessoas que não queriam escutar Jesus, queriam criticar Jesus, perseguir Jesus. E esses que necessitavam escutar a palavra do Senhor, não tinha como entrar, não tinha como se acercar ao Senhor. E eles, esses amigos desse paralítico, que eram amigos de verdade, fazem qualquer coisa para melhorar sua vida. Amigos de verdade, fazem qualquer coisa para que tu se acerque mais ao Senhor. Isso são 2 sinais. Se esta pessoa que está aí, cerca de ti, que abra que é sua amiga, e está te apartando do Senhor, abra os olhos que não é seu amigo. Amém? Está me escutando, os outros aí? Então, se eles tiveram uma ideia, vamos pôr este nosso amigo delante de Jesus, subiram ao teto e quitaram o teto e baixaram este amigo paralítico delante de Jesus. E Jesus mirando, viu a fé de eles, viu a fé dos 5. Falou para o paralítico o seguinte: tus pecados te são perdonados. E vosotros podem pensar assim, mas o homem não era paralítico. Mas Jesus, que é Deus, que conhece todas as coisas, via dentro desse coração algo que necessitava ser perdonado. Não sei se estava ali um remordimento, uma angústia por estar nessa situação, porque tem pessoas que põem a culpa em todos.
Jesus, a primeira coisa que ha hecho foi sanar a alma deste homem. E as pessoas que estavam ali em primeira fila começaram a se queixar, a murmurar, né? Porque quem é esse para perdonar pecado? Quem é esse? Ele é rei, ele é pastor, ele é Senhor, ele é Deus, ele é Criador, ele é Rei de Reis, Senhor dos Senhores, Alfa e Ômega, ele é o nosso Senhor, ele é o Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo, ele é também o leão da tribo de Judá, ele é, sabe quem? O Verbo de Deus, que se ha hecho carne, que morreu na cruz do Calvário, para que tu e eu tivéssemos oportunidade de ser chamado também Filho de Deus. O nome dele é Jesus Cristo. Ele pode perdonar, porque também é Deus. Então ele perdonou. Então se ele falou para seus opositores, mira, para que sepais que o Filho do Homem tem potestade na terra para perdonar pecado, dijo ao paralítico, levanta, toma seu leito e anda. E o paralítico, ex-paralítico, levantou, levou sua cama para casa. Foi caminhando para casa. Sabe o que te digo, irmão? Jesus sana nosso passado. Jesus sana nossa alma. Pero tu necessita escutar esse Deus que está falando contigo hoje. Abra seu coração. Reconozca, Senhor, para que me serve ter anillos de formatura, grados de universidade, ter uma posição elevada diante da sociedade, se dentro de mim estou morrendo, se dentro de meu lugar eu não sou feliz, se meu matrimônio é de aparência, o Senhor conhece, o Senhor sabe. Então, se nesta hora Ele quer perdonar e sanar, e não existe um maior sanador que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele sana qualquer coisa, qualquer enfermidade. A enfermidade que não tinha solução para a humanidade, chamada pecado, Ele sanou na cruz do Calvário com a sangue preciosa dele. Figuras de Deus nos Salmos, já falamos aqui. Salmo 82, verso 3 e 4. Claro que é um sinônimo de escudo, sinônimo de refúgio. Pero aqui, nós outros vamos ver que Deus está aqui como figura de protetor. Defende ao débil e ao órfão. Hace justiça ao afligido e ao menesteroso. Livra ao afligido e ao necessitado. Livra-lo de la mano de los impíos. Ele é o nosso irmão maior. Sabe, não? Quando nós outros íamos ali na escola, e éramos ali novatos na escola, e as pessoas queriam burlar, queriam bater, queriam golpear, e nós outros chamávamos nosso irmão maior. Vendrá meu irmão maior e vai ter uma charla contigo. E nossa vida é assim, não? Pero em nossa vida, que vem Satanás, as coisas, as adversidades, e a venida do nosso irmão maior, para pôr fim neste bullying espiritual que Satanás nos pôs como palhaços. Pela hora, nosso irmão nos defende, nosso protetor, defende ao débil, defende ao órfão. Quizá, irmão, tu esteja órfão de amigos. Pastor, eu estou aislado, eu estou numa solidão, eu não tenho amigos, eu não tenho a quem confiar-me. Jesus é o melhor amigo. Jesus é fiel amigo. Jesus, irmã, Jesus. Jesus, podemos nos abrir com Ele e ser verdadeiramente quem somos. Sabe, irmã, às vezes interpretamos muitos personagens. Queremos passar uma imagem para as pessoas que estamos bem, quando na verdade não estamos bem. Queremos passar uma imagem para as pessoas porque somos influenciados. Que vão pensar? Que vão pensar? Irmão, tu já parou para pensar no que Deus sabe de ti? Ele não pensa, Ele sabe quem tu eres. Ele está sempre de braços abertos para te ajudar.
Ele é o que defende ao débil e ao órfão. Ele hace justiça ao afligido e ao menesteroso. Ou seja, ao necessitado. Pero o pior de nós outros, sabe o que é, irmão? Que às vezes nós outros somos débeis, estamos órfãos, somos afligidos, somos menesterosos e somos orgulhosos, não pedimos ajuda. Aqui ou não? E Ele está pronto para nos socorrer. Ele disse: Veni a mim todos que estão carregados e sobrecarregados, e eu vos harei descansar. Ele também disse: Veni a mim, vosotros que teneis sede, e de mim interior fluirá um rio de água viva, porque o Senhor é aquele que é água viva. Aquele que tem sede, venga a Ele e beba de graça. Não necessita pagar, porque Ele já pagou todo o preço. E por último, irmãos, para acabarmos aí no tempo, teníamos muito mais, pero eu creio que esses daí são suficientes para estarmos nos llenando na nossa boteja e saindo daqui abastecido para uma semana de vitória. Salmo 107, verso 2. Figuras de Deus em los Salmos. No Salmo 107, e no verso de 2, número 2, dijo aqui a palavra do Senhor: Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder do inimigo. Deus é redentor. Não és aquele Cristo que tem ali no rio, não? É o Cristo Redentor, que está ali como uma estátua. Não sai dali. Há um que está de braços abertos. Jesus é verdade. É verdadeiro. Ele pode entrar em sua habitação nesta hora e te escutar. Ele está a seu lado. Ele não está estático. Ele não está hecho de pedra. Ele se ha hecho carne e osso. Ele se importou com nós outros de maneira tal e se identificou com nossa debilidade que se ha hecho homem. Ele te entende. Porque ele também foi traicionado. Ele foi abandonado. Esse Deus homem foi humilhado. Esse Deus homem, quando viu a necessidade de Jerusalém, chorou. Esse mesmo Deus homem chamado Jesus, quando esteve ali delante do túmulo de Lázaro, chorou não por causa de Lázaro, mas por causa das pessoas que não creem no poder de Deus, porque ele disse: Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, aun que esteja morto, viverá. Aleluia. Redentor. O que é redentor? O dicionário mais uma vez nos ajuda. É aquele que redime. Redimir significa resgatar alguém de la escravidão, librá-lo de la obrigação ou poder, fim a um trabalho de dolor ou moléstia. É comprar de la escravidão. No mercado de escravos, Jesus nos comprou. Jesus, como nosso libertador, nosso redentor, Ele livra o homem e a mulher de la escravidão do pecado, porque o pecado nos escraviza. O pecado nos faz, sabe o que? Odiosos diante de Deus, porque nós outros não podemos nos acercar diante de Deus, porque Deus é santo. Existe uma barreira chamada pecado. Mas Deus ama a este pecador que se arrepende desta situação de pecado e enviou o nosso Redentor. Jesus, mas e já está, compra-nos do mercado de escravo, e já está, nos põe em libertar e vamos saindo correndo para... Não, Ele nos compra, nos põe em libertar e nos guia, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nadie vem ao Padre, vem ao Padre, porque Ele e o Padre são um. Ele, Padre, Espírito Santo, vem ao Padre senão por mim. Este guia. Ele me guia hasta quando? Vamos nos pôr de pé?
Salmo 48, verso 14. Aleluia. Mi Redentor, Ele me compra, me livra de la esclavitud del pecado, me hace hijo de Dios e me guia. Salmo 48, verso 14. Vamos ler, irmãos, já encontraram todos? Vamos ler todo junto esse verso 14, em la conta de 3. 1, 2, 3. Porque este Deus é Deus nuestro eternamente e para sempre. Ele nos guiará aún mais allá de la muerte, aún mais allá de la muerte, aún mais allá de la muerte. Oh, aleluia! Mi Redentor, mi Rei, mi Senhor, mi Salvador, mi Pastor, mi amparo, mi escudo, mi protetor. Oh, aleluia! Te amamos, Jesus. Reconozca que Ele é isso para ti. Oh, pastor Andrés, eu leí, entendi, pero muitas das vezes eu não creio. Eu quero orar por ti, porque uma vez um padre se acercou a Jesus e falou assim: ajuda-me em minha incredulidade. Porque às vezes podemos ver a verdade e não crer. E às vezes escutamos uma mentira e credemos. Que o Espírito Santo venha agora quitar esse nolo del coração e da mente, quitar a venda de los ojos e que tu pueda creer esse Deus de amor. Amém? Cerre vossos olhos, estaremos orando. Padre Santo, Padre bendito, Padre de amor, Padre eterno, Senhor, Tu eres o nosso Deus. Senhor, Tu eres o nosso Rei. Tu eres o nosso amparo. Senhor, Tu nos guiarás e nos guardarás hasta o último inimigo. Oh, Senhor, a morte. Nos guiará para estabelecer, Senhor, nossa vida allí em Su reino eterno, Senhor. Oh, Senhor, nos ajude a crer, Senhor, nessas palavras. Nos ajude a crer nessas verdades sagradas, Senhor. Que Tu seja meu Rei e nós outros seremos Tu povo. Que Tu seja nosso pastor e nós outros seremos Suas ovelhas, Padre. Que Tu sejas, Senhor, nosso Padre, e seamos vossos filhos, Padre. Que Tu sejas, Senhor, nosso escudo, protege-nos, Senhor, nosso amparo, Senhor, salva-nos, Senhor. Ó, Senhor, que Tu sejas, Senhor, nosso liberador, libera-nos do poder do pecado, da dúvida. Que Tu sejas, Senhor, nosso sanador e nosso perdonador. Que Tu seja nosso Redentor que nos comprou para Deus e nos reconciliou para Deus, Senhor. Ponga Sua mão de poder em nossa vida, Senhor. Ponga, Senhor, Sua mão de poder nesta pessoa, Senhor. Ó Espírito Santo, dê entendimento de quem Tu eres, Senhor. Convence o homem e a mulher do pecado, da justiça e do juízo. Te amamos, ó Espírito Santo, que Tu nos revela quem eres, Deus. Te amamos, ó Espírito Santo, que Tu nos revela quem eres, o Senhor Jesus. Tu eres, Senhor, aquele que nos revela, nos convence e nos habilita para adorar o nosso Senhor. Te adoramos, Senhor, te exaltamos, Senhor, porque de uma maneira tão hermosa, Senhor, Tu transformou nossas vidas, Senhor. Guarda-nos, Senhor, livra-nos do mal, Senhor, e ajuda-nos, Senhor, a sermos, Senhor, quem Tu queres que seamos, Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus el Padre, e a dulce consolação do Espírito Santo, seja com todos vós outros, desde agora e para sempre. Amém, amém e amém. Oh, aleluia!